Fala galera, bem-vindos de volta a mais uma aula do canal do Professor Valentim. E hoje eu trago para vocês mais uma aula de matemática que eu espero que seja sucesso, né? Porque se você está aqui é porque você está batalhando algo. Seja passar de ano, passar num concurso, aprender alguma coisa. E eu sou privilegiado em poder te ensinar alguma coisa, né? E se você acha que faltou alguma coisa nessa aula, bota aí nos comentários. Vamos trocar informações, né? Porque a gente aprende a cada dia que passa. Lembrando, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, deixe seu comentário, compartilha, curte, faz tudo aquilo que você sabe que é sucesso no YouTube, né? E agradeço que isso aí só incentiva cada vez mais eu continuar esse trabalho que eu adoro. Agora chega de papo e vamos à aula. Bom, pessoal, trago para vocês uma sequência aí de 6 questões envolvendo o assunto de prismas, né? Essa é a terceira etapa de exercícios que eu resolvo somente de prismas, onde eu abordo aqui área total e volume, beleza? E com isso, nada melhor do que iniciar pela questão de número 1, né? Que diz o seguinte: a figura a seguir representa a planificação, já é uma palavra-chave, de um sólido. O volume desse sólido bom, gente, planificação é tornar plano, é claro. É você pegar uma caixa e desmontá-la. E aí só a própria figura já te dá uma ideia do que eu estou falando. Então nós temos aqui o sólido. Ele quer o volume do sólido. Então, volume de sólido é o quê? A área da base vezes a altura. Dessa forma. Então você precisa da área da base e precisa da altura, basicamente. Só que você identificar aqui essa figura, o que é a base, o que é a altura, você consegue entender que são dois triângulos, né? Uma base de baixo até a base de cima, ele é o que a gente chama de prisma triangular. Regular nesse caso, porque são triângulos equiláteros nas bases, né? Cujos lados são 5, 5 e 5. E a altura do prisma é 4 raiz de 3. Então, quando a gente trabalha a área da base, a gente vai trabalhar a área do triângulo equilátero, né? Que é o quê? Vamos fazer. Triângulo equilátero, você tem que todos os lados são iguais, A e A. E a altura é o quê? A raiz de 3 sobre 2, né? A raiz de 3 sobre 2. Então, a área de triângulo, base, vezes a altura, dividido por 2. Então, você vai ter A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. É muito bom saber essa fórmula direto, porque você vai usar muito em prismas, né? O triângulo e o hexágono você vai usar muito, então é muito interessante já saber, porque tu economiza muito tempo. Por exemplo, volume é a aresta. Quem é a aresta do triângulo? 5 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes a altura, que é o quê? 4 raiz de 3. Então, nós cortamos o 4 com 4. Volume é igual ao quê? 5 ao quadrado, que é 25. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. 3 vezes 25, 75, o quê? Unidades de área. Letra B de bola. Beleza? Questão de número 2. Um arquiteto fez um projeto para construir uma coluna de concreto para a sustentação de uma ponte. A coluna tem a forma de um prisma hexagonal regular, cuja aresta da base mede 2 metros e a altura 8 metros. Determine o volume do concreto necessário para preencher essa coluna. Bom, é volume de uma coluna, que é um prisma hexagonal regular. Hexagonal regular, isso. Então é basicamente essa figura aqui, né? Por quê? Se ele é hexagonal, tem hexágono em cima e embaixo. E a aresta é o quê? 2. 2, 2. E a altura é o quê? 8. Show de bola. Então, o que o prisma hexagonal representa é 6 vezes o prisma triangular. Por quê, Valentim? Por isso, olha aqui. Um hexágono é composto por 6 triângulos equiláteros. Beleza? Então, o volume continua sendo o quê? Área da base vezes a altura. Mesma coisa da anterior. A área do hexágono
seria o quê? Já que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos equiláteros, então são 6 vezes a área do triângulo. Então, o triângulo não é a ao quadrado raiz de 3 sobre 4? O hexágono vai ser o quê? 6 vezes a ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Isso aqui. E aí, simplificando 6 com 4, você vai ter 3 ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Poxa, gente, o que eu quero acrescentar para vocês é que se vocês souberem a área do triângulo equilátero, vocês vão saber a área do hexágono também, que é só multiplicar por 6. Não precisa ficar decorando fórmula, entendeu? Esse que é o bom, né, o grande lance. Então, vamos lá. Volume é a área da base, que é o quê? 3 aresta, que é 2 ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 2, vezes a altura, que é 8. Vamos ver isso aí. 3 vezes 4, 12, vezes raiz de 3, vezes 8 sobre 2. Volume é o quê? Posso botar aqui, ó, que bonitinho. Corta aqui, dá 6. 6 vezes 8, 48. Raiz de 3 metros cúbicos de concreto. Se ele quisesse saber, ele informava o raiz de 3. Mas como nas alternativas já tem, letra A. Beleza? Questão de número 3 lembra muito a questão que eu fiz de número 1, né? Vou mostrar até aqui para vocês, ó. Tá aqui a questão, a planificação da figura. Beleza? Vamos lá, observe a figura. Um prisma reto de base pentagonal foi desdobrado, obtendo-se essa figura, na qual as linhas pontilhadas indicam as dobras. O volume desse prisma é exatamente igual à primeira, ó. Só que aqui o prisma era de base triangular, aqui é pentagonal. E aí você fala, pô, Valentim, tem alguma coisa estranha com esse pentágono aí, né? Por que tem alguma coisa estranha com o pentágono? É um pentágono diferente do que você está acostumado, né? Mas é um pentágono, poxa. Tem 5 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E o volume continua sendo o quê? A área da base vezes a altura. E a gente só precisa descobrir a área da base, dessa casinha aqui, né? Então, para a gente descobrir a área daquela base, deixa eu fazer uma figura parecida aqui com ela. Vamos calcular a área dessa figura. Bom, e para calcular a área dessa base aqui, o que a gente precisa? A gente precisa entender algumas coisas. Aqui é 3, aqui é 2, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 3. Então, nós temos e devemos inserir, né, uma reta aqui, um segmento, perdão. Ficou um pouco torto, mas está na ideia certa, né? O que a gente precisa fazer? Deixa eu botar aqui. A gente precisa visualizar um triângulo equilátero na parte de cima e um retângulo na parte de baixo. Porque esse aqui é 3 também, né? Então, temos duas áreas. Vai ser A1 mais A2. A área da base vai ser A1 mais A2. Beleza? E o A1, se você puder reparar, é um triângulo equilátero. Então, a fórmula da área do triângulo equilátero a gente já tem pronta aqui, ó. A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, voltamos lá. Cadê? Aqui. A ao quadrado, quem é a aresta? 3. 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Essa é a área 1, a primeira, né? Vou até mudar a cor aqui. Essa primeira área aqui. E a segunda área, a 2, é um retângulo, que é só base vezes altura, ó, 3 vezes 2. 3 vezes 2, né? Então, olha como é que fica fácil. Eu tiro a área de cima e tiro a área de baixo e depois somo. Beleza? Bom, continuando. Já tenho aqui, vou dar uma melhorada dentro do possível. 9 raiz de 3 sobre 4, mais 3 vezes 2, 6. Tenho isso aqui, não mexe. Volume é a área da base vezes a altura. A altura é 5, ó, tá vendo aqui? 5. Então, já tem a base e a altura. Você tem que imaginar essa figura fechada, né? O sólido completo. A área da base que eu achei, 9 raiz de 3 sobre 4, mais 6, entre parênteses,
vezes a altura que é o quê? 5. Ah, tá feio, mas tá certo, isso é o mais importante. 5 vezes 6, 30. E 5 vezes 9, raiz de 3 sobre 4, 45, raiz de 3 sobre 4. Ah, está horroroso, precisa mexer? Não, dá uma olhadinha aqui com atenção. Letra D, por favor. Viu? O raiz de 3 ele assusta, mas ele até facilita no que diz respeito a não ter que mexer nele jogando até o final. Beleza? Questão de número 4. Vamos lá. A figura a seguir é um prisma reto, cuja base é um triângulo equilátero. Informação excelente. De 10 raiz de 2, o raiz de 2 ficou um pouco acima, não é expoente, tá? Falta fora da linha. É 10 raiz de 2 centímetros de lado e cuja altura mede 5 centímetros. Se M de Maria é o ponto médio da aresta DF, o seno do ângulo BME, né? Ele quer o seno de BME. E aí o que acontece? Eu marquei aqui, mas eu fiz a mesma figura, eu dei uma girada nela, dessa forma. Então, aqui nós temos equilátero de lado 10 raiz de 2, né? E a altura, não do triângulo, mas do prisma, mede 5, ok? Ele quer o seno de BME. Por que eu refiz a figura? Eu vou te mostrar. Aqui eu tenho B, aqui eu tenho M, aqui eu tenho E. Você consegue visualizar o ângulo mais fácil, assim. Nesse caso, BME, olha como é que ia ficar. B, eu vou até o M e vou até o E. Tu tá vendo alguma coisa aqui para trabalhar? Não, não tá vendo. Você tá vendo um risco. Então, o que eu fiz? Eu girei para que você visse melhor, ok? Então, ó, o triângulo equilátero tem 10 raiz de 2 de lado. 10 raiz de 2 é equilátero, não preciso botar nos 3. Ah, ele informa que é ponto médio, então aqui é 5 raiz de 2, aqui é 5 raiz de 2. Ajuda? Ajuda. Mas não precisa, se é um triângulo equilátero e é ponto médio, isso aqui é a altura, né? Esse pedaço aqui é a altura do triângulo da base, a altura do triângulo, né? Então, você poderia fazer de duas formas. Tu podia botar aqui um X, aqui nesse pedaço aqui, 5 raiz de 2 e aqui 10 raiz de 2 e fazer para o teorema de Pitágoras, dava certo. Só que, gente, a gente está trabalhando com o triângulo equilátero. Eu posso muito bem descobrir o valor de H, que é o quê? Lado, raiz de 3 sobre 2. E nesse caso, quem é a aresta? 10 raiz de 2. Então, eu tenho 10 raiz de 2, raiz de 3 sobre 2, que vai dar 5, né? 10 dividido por 2, raiz de 6 centímetros. Então, eu já tenho esse pedaço aqui de baixo, o H. E para seno é o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa. Só que eu não tenho a hipotenusa ainda, né? Desse ângulo alfa, vamos chamar assim. Mas eu tenho essa altura aqui. Ele informa que a altura mede 5. Então, meus queridos, eu tenho, sabe o quê? Eu tenho um triângulo, retângulo, né? Pode botar ele mais assim. Com o que eu já conheço dele? 5. O alfa aqui, que eu quero o seno, e esse H da base aqui, que eu achei que foi o quê? 5 raiz de 6. Então, eu só preciso dessa hipotenusa aqui, eu posso chamar de Azinho. Ok? Teorema de Pitágoras, não tem por onde correr, diz que A ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 5 raiz de 6 ao quadrado. Então, A ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, olha só o que eu vou fazer, mais 5 ao quadrado é 5 ao quadrado. Não vou botar 25, não. Vezes, raiz de 6 ao quadrado é 6. Você pode não se acostumar a ver contas assim do jeito que eu vou fazer. Mantive o 5 ao quadrado vezes 6, porque o raiz de 6 ao quadrado tira a raiz. Só que olha só o que é isso aqui. A ao quadrado igual a 5 mais 6 vezes 5 ao quadrado. Sabe o que é isso aqui? 7 vezes 5 ao quadrado. Ô, Valentim, mas por quê? Porque, olha só, quantos 5 você está vendo aqui? Não é 1? 1 vezes 5 ao quadrado? E aqui não é 6 vezes 5 ao quadrado? E se fosse 1x mais 6x, daria quanto? 7x. Foi o que eu fiz. 1 vezes isso, mais 6 vezes isso, dá o quê? 7 vezes isso. Por que tem vantagem em fazer dessa forma? Por isso aqui, ó.
Quando eu passar tirando raiz quadrada, olha o que vai ficar. 7 vezes 5 ao quadrado. Corta aqui. O 5 sai. O 7 fica. Beleza? Ah, isso é um adianto? É um adianto, se você souber usar. Se você não souber, cai para dentro. Como assim? 5 vezes 5, 25. Mais 5 vezes 5, 25. 25 vezes 6 dá o quê? Dá 150 mais 25, 175. E aí você vai ter que fatorar. E aí você vai ver que vai dar o quê? 5 vezes 5 vezes 7. 5 sai da raiz, 7 fica. E fica dessa forma, tá bom? Então, é de sua preferência como você vai fazer, só não pode errar. Beleza, então para finalizar, vou até mudar de cor. Seno de alfa é o quê? É o que ele quer. Seno do ângulo BME, que é o nosso alfazinho aqui. Cateto oposto sobre hipotenusa, que é o quê? Cateto oposto 5 sobre hipotenusa A, que é 5 raiz de 7. Aí o mais legal é que você acha que já acabou, tem uma racionalizaçãozinha ali para pegar o distraído, né? Então, você tem até o momento que o seno de alfa é 1 sobre raiz de 7. Multiplicando por raiz de 7 em cima e embaixo, para racionalizar, dá raiz de 7 sobre 7, que é a nossa querida letra B de boa. Valeu? Quinta questão. A quinta questão é bônus. Por que é bônus? Gente, a quinta questão parece até aquelas questões assim de psicotécnico, quando vai fazer tirar uma habilitação, fazer um concurso militar, tem a prova de psicotécnico, né? Isso é bom porque assim, eu tenho muito aluno que não gosta de matemática, que é bem sincero, fala, Valentim, eu gosto de você, mas não gosto da sua matéria. Eu parei de levar isso pro pessoal em 88. Eu entendo, as pessoas têm o direito de não gostar, ou de não ter né, não vou dizer a manha, né, do negócio, não ter insistido nisso, talvez. Mas assim, o que eu quero que vocês entendam é que esse tipo de questão é para todo mundo lutar por ela. Carlos ganhou um presente dentro de uma caixa com formato semelhante ao da figura a seguir. Na tentativa de reproduzir uma caixa igual a essa, Carlos abriu a embalagem e a planificou, fez a engenharia reversa, né? A figura que melhor representa essa caixa planificada basicamente, o que você vai tentar fazer é fechar essas figuras aqui. Essa C, por exemplo, absurdamente errada. Tem duas bases, uma em cima e outra embaixo, né? Então, tá vendo aqui? Não dá. Não tem nenhuma base, nem outra. Entendeu? Essa aqui, as duas bases, se você dobrar aqui, as duas bases estão em cima. Uma em cima, outra embaixo. Tá vendo? Aqui, só tem uma base também. Já daria errado. Aqui parece, tá bem promissor, né? Nessa letra D de dado. Só que olha só, se você dobrar aqui, você já vai ver que vai dar conflito. Né? Que essa base nunca vai ficar junto com a outra. Por quê? Porque esse lado, tenta entender, é complicado até para explicar, mas eu acho que você sozinho entenderia muito bem. A figura tem que ter 3 lados, 1, 2 e o da frente, 3, né, laterais. Isso aqui só vai ter 2 laterais, é isso aqui que é o grande ponto, mais fácil de visualizar. Então, qual é o grande lance da E? 1, 2, 3 laterais, uma tampa em cima e uma base embaixo. Letra E, a melhor forma. Não tem mistério, não tem cálculo, não tem nada. Beleza? Questão de número 6 aí, fecha o nosso ciclo de questões, né? A nossa odisseia. Um fabricante de chocolate lançará no mercado barras de chocolate com o formato de um prisma triangular regular, de aresta da base medindo 4 centímetros. 4 centímetros. Base, aresta, 4. E aresta lateral, 12. O fabricante pretende revestir toda a barra com papel laminado. Bom, para a gente entender melhor, eu fiz aqui a barra, né, o que é o prisma triangular. Existe chocolate chamado Toblerone, né, que ele tem esse formato. Né, acredito que a inspiração tenha sido essa. Um fabricante de chocolate vai lançar no mercado, e vamos colocar os valores aqui. Aresta da base medindo 4. Aresta da base medindo 4. 4, 4. E a aresta lateral, o que a gente chama também de altura, medindo 12. O fabricante pretende revestir toda a barra com papel laminado para maior proteção do alimento. O mínimo de papel a ser utilizado nesse revestimento
em centímetros quadrados é de aproximadamente. Então eu fiz aqui a planificação para vocês. Planificação da barra. Por quê? Para saber o quanto de papel a gente tem que ter uma coisa que a gente chama de área total. Área total, então eu vou ter que calcular todas essas áreas aqui. Então, basicamente, eu posso pegar aqui a área 1, que é a do triângulo, e como são 3 retângulos iguais, eu posso calcular a área de um retângulo só e multiplicar por 3. Então, como é que seria minha área total aqui? 2 vezes a área da base, mais 3 vezes a área do retângulo, né, que é a área lateral. Show de bola. Então, a área total vai ser... Vamos calcular a área da base. É um triângulo, gente. Então, a área de um triângulo equilátero é o quê? A aresta ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Só que a aresta não é 4. Questão em forma. 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E quanto é 16 sobre 4? 4 raiz de 3 centímetros quadrados. Só uma base. Calma lá. Beleza? E a área de uma lateral, cuja base é 4 e a altura é 12. Bom, a área lateral vai ser o que então? 4 vezes 12, que é 48. Só isso. Agora eu atendo a essa exigência, que é o quê? 2 áreas de base, mais 3 áreas de uma lateral só aqui, né? 3 vezes 48. Vamos ver como é que fica. 8 raiz de 3, mais 144. Show de bola. Ah, mas não tem raiz de 3 na resposta. Não tem raiz de 3 na resposta, mas tem as aproximações aqui. Ah, Valentim, por que ele deu raiz de 2 e raiz de 5? Gente, para te despistar, né? Para te enganar. Só para isso. Então, eu vou precisar dessa área total aqui, que eu vou marcar bonitinho de amarelo. Só que para ganhar espaço eu vou mexer nela aqui embaixo. Não tem problema. A área total então está dando o quê? 8 vezes raiz de 3, que é 1,73, mais 144. Beleza? Bom, gente, de cara eu já ia na letra E. Por que eu ia na letra E? 144 sozinho já é maior do que todas as outras opções. Tá vendo? Então, vamos lá. 1,73 vezes 8. 3 vezes 8, 24, vai 2. 7 vezes 8, 56. 57, 58, vai 5. 8 vezes 1, 8. 9, 10, 11, 12, 13. 13,84. Mais 144. Que vai dar 157,84, que numa aproximação aqui que não é o ideal, mas é uma aproximação, é 150, letra E. Ok? Bom, muito bem, essas foram as 6 questões aí que eu quis apresentar para vocês. Espero que tenham gostado e o mais importante, espero que tenham aprendido. Valeu!